Eu quero louvar a coragem de Vossa Excelência de levantar este problema num momento tão importante e crucial para a vida política deste país. O senador Jorge Viana se refere ao Império Romano e o fez por algumas vezes. Havia no Império Romano um advogado e senador ilustre chamado Cícero, que não se intimidava diante do poder consular que governava e sequer do poder judiciário. Vossa Excelência faz um papel parecido e nós precisamos de políticos, de homens, de juristas desta dimensão, deste país e com esta coragem. Não basta ter apenas a dimensão, sem ter a disposição de até correr riscos ao dizer o que pensa e ao defender a justiça. Senador Guião, o presidente Getúlio Vargas matou-se para não se submeter a um julgamento na República do Galeão. O Lula foi preso para não ser presidente da República, outra vez. Juscelino foi cassado nos anos 60 para não voltar à presidência da República. Mas como você pode impedir o maior líder nacional? Isso já se disse tanto aqui. Maior líder não pelo que foi apenas, mas pelo que é hoje, de ter a oportunidade de se exibir de corpo inteiro aos perigos da noite de uma eleição nova. É contra isso que se levanta Vossa Excelência. A delação sem provas. Este aqui é um crime. Relembre-se que o ministro Teori Zavascki, sempre que despachava o processo autorizando uma investigação, ele dizia às autoridades da investigação: atente-se para o fato de que delação não é prova. Delação é apenas um caminho para a investigação, não é prova. Mas o que se tem visto é que a delação, aos poucos, vai se transformando em prova. Ainda há pouco vocês diziam que não há prova contra o Lula no que diz respeito ao triplex. Há prova de que não é dele, na medida que se demonstra que o imóvel pertence a uma construtora. Portanto, a prova que existe é a favor do Lula, não contra ele. E, todavia, senador Lobão, tanto não pertence a ele que já foi leiloado para pagar uma dívida da construtora. Nem da construtora é mais. Foi colocado em asta pública. Asta pública. E quem perdeu não foi ele, foi a construtora proprietária. Mas insiste-se em dizer que pertence a ele, e em nome desta falácia, em nome desta falsidade, ele foi preso. Ele lá se encontra numa enxovia por conta de uma falsidade. Os delatores têm feito um mal grande ao país à medida que não provam nada do que afirmam. Ali está o exemplo do Marusco, por exemplo. Um simples coordenador da Petrobras confessou que tinha feito um alcance de 400 milhões de reais na Petrobras. Foi liberado em seguida, reteve, como lembrou o senador Renan Calheiros, uma parte, Vossa Excelência também o fez, dos recursos em suas mãos, e hoje passeia a sua glória nas praias belíssimas de Angra dos Reis. Enquanto isto, pessoas inocentes, vítimas dessas delações, estão aí presas, detidas. Eu não critico o Poder Judiciário, acho que há realmente valores do Poder Judiciário que são maioria, e que estão tentando colocar em ordem esta situação que se abateu sobre o Brasil. A Lava Jato, todos aqui dizem, foi um bem, não foi um mal, mas é necessário que ela não perca o seu rumo, não se desvie do seu objetivo. Quanto ao Ministério Público, eu estou convencido, senador Guião, senador Renan,
senador Jorge Viana, que, sob a direção da procuradora Raquel Dodge, que foi sabatinada por nós aqui, votada em sessão secreta pelo Senado, ela está procurando obstinadamente recolocar o Ministério Público nos trilhos dos quais ele nunca deveria ter saído. Quando na Constituinte nós votamos o capítulo, e eu fui constituinte, atribuindo poderes especiais ao Ministério Público, o que se desejava. Os constituintes, em nome do povo, era fazer com que houvesse no Brasil, de fato, o Ministério Público forte, voltado para o cumprimento dos melhores deveres a ele atribuídos. Os desvios, houve. Agora, a procuradora, no meu entendimento, tenta recolocar o Ministério Público, e já com algum sucesso, nesses trilhos. Ela própria declarou que delação sem provas ela não aceita. Aí está uma demonstração sólida de como ela pretende dirigir o Ministério Público. Senador Guião, volto a dizer que você se presta um serviço inestimável à nação brasileira, advertindo-a destes desvios, destas deformações, e o faz com destemor, com a coragem que nós lhe atribuímos e reconhecemos, e com isso, abrindo uma comporta para que a nação brasileira se dê conta das dificuldades que nós estamos vivendo. Esperança no Poder Judiciário, eu nunca perdi. Eu tenho a consciência de como o Supremo, para dar um exemplo, e daria vários, tem procedido, e o exemplo agora da decisão a respeito da senadora Gleice é uma demonstração de que o Supremo não perdeu o rumo, não perdeu a bússola, está, ao contrário, procurando manter a ordem jurídica do país e restabelecer a justiça que, em alguns momentos, foi perdida. Cumprimento a Vossa Excelência. Senador Capiberibe, com a palavra. Cumprimento Vossa Excelência.